Amém, Senhor. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amados, bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, hoje é sábado, dia 9 de abril de 2016. E eu estou aqui querendo fazer uma leitura com os irmãos em 2 livros da Bíblia. Eu tenho vivido isso na minha pele, em vários pontos, eu tenho visto isso, e se tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, quando eu comecei a ver a mensagem do arrebatamento dos últimos dias, foi o viver em igreja, é ser igreja, é o que realmente é viver em amor ao próximo. E eu agradeço a Deus pela obra que Ele tem feito em mim. Deus conhece o meu coração, conhece a minha sinceridade. Eu acho que os irmãos aqui que acompanham o canal já entenderam que quando eu tendo a postar algum assunto, ele é um assunto que é importante, é de extrema importância. E hoje eu gostaria, de colocar aqui algumas coisas que eu tenho observado já. Nós já estamos falando aqui há mais de um ano. E podem ter certeza que nada que eu coloco nesse canal é por colocar, tá bom? Posso compartilhar com os irmãos que nesses últimos dias, nesses últimos talvez 2 meses, mais ou menos, Deus tem feito muito milagre, Deus tem visto muita coisa, me mostrado muita coisa linda acontecendo. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre a importância da oração pelo próximo, o abençoar, o servir, o ajudar o próximo, o nosso próximo. A gente vê como que o mundo é terrível, mas ele também é organizado. E a gente vê certas sociedades espalhadas pelo mundo em que eles se cuidam. Eles cuidam não porque eles amam uns aos outros, mas eles precisam ter um nome, eles precisam ter uma imagem. Eles precisam todos estarem fortes para que então eles alcancem território. Então por que nós como igreja não podemos ser realmente uma família? Eu gostaria de ler com os irmãos aqui o livro de Atos, capítulo 20, do 17 até o 38. E esse livro, ele reflete como que Paulo, quando ele estabeleceu a igreja, Paulo era judeu, Paulo se converte, o próprio Jesus Cristo vem até ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica cego ali por causa da luz, da glória de Cristo quando se revela a ele. Ele foi para a casa de um dos servos de Deus, esse moço cuidou dele, e ali Deus tratou com ele. Quando ele se viu pronto, ele saiu para pregoar o evangelho. E ele começa o seu belíssimo ministério. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, morreu perseguido como era a igreja, mas ele fez totalmente de coração da sua vida uma oferta de louvor e adoração a Deus. E aqui no livro de Atos, capítulo 20, a gente vê uma passagem de como que Paulo vivia. Eu gostaria, meus irmãos, que vocês prestassem atenção em tudo que eu vou falar aqui hoje. Detalhe, é lógico que eu acho que nenhum de nós conseguiríamos chegar ao nível do apóstolo Paulo. E outro dia eu estava aqui pensando sobre esse negócio da gente que às vezes pensar em querer parecer com certos personagens bíblicos. E eu comecei a entender, meus amados, que toda vez que Deus levanta uma pessoa em uma época qualquer, em uma situação qualquer, Ele dá àquela pessoa aquilo que serve para se fazer na obra naquele período. Por exemplo, quando Deus levanta Moisés, Deus deu a Moisés a capacidade de trabalhar o ministério de tirar o povo do Egito. É onde Moisés com seu cajado operou, sinais e maravilhas. Vocês veem quando foi Noé para construir a arca, Deus deu a Noé e a sua família capacidade para desenvolver aquele trabalho, apregoar também a misericórdia de Deus. Vocês veem a história de Jacó, vocês veem a história de Davi.
Davi era tão pequenininho e tinha uma coragem tão grande, tinha um amor tão grande por Deus. Aí você caminhando pela Bíblia, você vê a história de Daniel, como que um jovem conseguiu dentro de Babilônia manter-se íntegro e fiel a Deus e ao mesmo tempo tão apaixonado. Maria, quando gerou Jesus, né, naquela época, ela tinha que ser casada, senão ela iria ser pega como prostituta, né, ou adúltera, sei lá. Ela poderia ser perseguida, mas Deus colocou uma fé no coração dela e no coração de José. E Deus se apresenta para José através daquele anjo que fala para ele que Maria realmente estava grávida do Filho de Deus, que era Jesus. Você vê a história de João Batista. João Batista nasceu e era um homem extremamente temente a Deus, fervoroso na fé. E ele viveu uma vida inteira servindo a Deus. E a gente vê hoje história de homens mais recentes, um que eu consigo lembrar agora assim de nome, é o Wilkerson, né? O senhor David Wilkerson. Começou um ministério com moradores de rua e fez um trabalho espetacular em toda a sua carreira cristã e morreu com o Senhor, até o dia que em 2011 Deus buscou ele num acidente de carro, o levou para junto de si. Deu a David Wilkerson a visão dos últimos dias, tem as profecias que estão se cumprindo. E aí você vai por vários outros personagens, pessoas. E ali a gente vendo as histórias, são histórias que se destacaram. A gente olha pra gente e fala, poxa, o que eu sou no meio disso? Um grãozinho de areia nesse deserto, né? Mas, meus irmãos, esse é o entendimento que Deus tem me dado. Deus, ele dá a cada um de nós a capacidade de colaborar no reino, de acordo com a circunstância em que nós nos encontramos. Agora, quando vem algo, a gente não pode pensar duas vezes, a gente tem que executar. Eu, Ana Paula, sou assim. Quando às vezes eu estou aqui quietinha na minha casa, de repente eu começo a pensar, me vem no meu coração uma situação para eu executar para o Senhor. Eu não penso duas vezes, eu pego e obedeço. E eu posso dizer para os irmãos, até hoje Deus tem me abençoado no nível ministerial. Vocês têm visto esse canal, tá vivo. Não é um canal que tem 1 milhão de pessoas inscritas, 100 mil pessoas inscritas, 10 mil pessoas inscritas. Não é um canal que a cada vídeo que a gente coloca, eu tenho 1 milhão de visualizações, né? 100 mil visualizações, 10 mil visualizações. Mas a gente tem uma média aí de 100 a 200 a 400 visualizações por vídeo. Mas eu posso dizer para vocês, quando esse canal foi fundado, uma coisa que eu falei para Deus foi, ainda que seja para salvar uma só alma, eu já vou estar muito feliz. Eu agradeço a Deus. Pessoas já falaram para mim, por que, Ana Paula, que você não monetiza o seu canal? Faz ele fazer dinheiro. Eu não seria louca de tocar na obra do Senhor nesse caso. Eu prefiro esperar em Deus, caso venha a ser o caso de eu precisar economicamente de alguma ajuda. Eu prefiro esperar nas mãos do Senhor, na provisão do Senhor. Pessoas já me falaram, Ana, por que você isso ou aquilo, né? Põe a cara no canal, ninguém nunca vê o seu rosto. Nos primeiros vídeos eles estão ali. Mas no passar dos anos, Deus colocou no meu coração esse temor, que quando um vídeo no meu canal é publicado, esses últimos, né, que a gente tem visto, a glória é para Deus, a importância total é para Deus. Vocês não têm que ver o rosto da Ana Paula, mas vocês precisam ouvir o que Deus está trazendo para nós, porque a gente lê Bíblia. Ainda que eu não fosse uma pessoa que tivesse capacidade de falar bem, ainda que eu simplesmente lesse um texto bíblico a cada vídeo, é sempre a palavra de Deus que está sendo pregada, está sendo falada, está sendo exposta. Então, amados, a glória é para Ele. E assim a gente vai caminhando, assim a gente vai caminhando. Assim eu tenho aprendido que como igreja a gente precisa servir. Jesus nos ensinou a servir em primeiro lugar. E nós estamos no patamar do céu nesse momento. Nós estamos para partir literalmente a qualquer momento. Tem muita gente acreditando que já esse ano a gente parte.
Tem gente acreditando que até 2018, mas seja A, seja B ou seja C, nós estamos a um passo do céu, e eu não tenho dúvidas disso. Então, meu amado, minha amada, ontem, esses dias eu falei sobre as 10 virgens, e eu falei da garrafa, do óleo, que a gente precisa encher. E eu citei um episódio no sentido de dizer, nem toda garrafa é igual. Talvez tem gente que tem uma garrafa maior do que o outro, mas Deus dá a cada um aquilo que ele pode suportar. Talvez a sua garrafinha é tão pequenininha que não precisa de muito para encher. Talvez Deus fala para você, tenho visto que você é pobre, você se sente pobre e pequenina, mas você é rica e não sabe. E aí ele fala no final para a igreja, guarde aquilo que você tem, ser forte até o fim, e eu te darei a coroa da vida, né? Então, amados, no meio de tudo isso, eu acho que é importante a gente praticar a fé, aprender a praticar a fé. E o que eu tenho para colocar aqui hoje é muito importante, é um exercício para você que tem o ouvido sensível à voz de Deus, amém? Atos capítulo 20, 17 até o 36, prestem atenção nessa história. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, isso é o apóstolo Paulo falando a esses, vós sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperem cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobice prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, as suas mãos, as mãos de Paulo, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E Paulo ora com eles. Paulo, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles,
Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Foi uma despedida de Paulo aqui. Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele aqui dá o testemunho que ele admoestou por 3 anos, um a um com lágrimas. Toda vez que Paulo tinha que trazer a verdade, a palavra, o ensinamento, a instrução, ele ia na assembleia, mas ele também ia de casa em casa. Ele se preocupava com cada pessoa que passava pelo caminho dele. Ele ensinava, ele orava, ele compartilhava. Se você ler o livro dos Atos, né, e vários livros em que conta a trajetória do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo e seus discípulos, porque Paulo foi gerando discípulos também, trabalhavam. Quando eles chegavam numa cidade, eles não se faziam deixar sustentar dos cidadãos, das pessoas, mas eles se punham a trabalhar para pagar, para contribuir. Eles não eram peso para ninguém, pelo contrário, eles abençoavam a todos. E aqui ele diz aqui que encomendava aquele povo ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa herança, meus amados, são os nossos atos de justiça. Cada vez que nós praticamos um ato de justiça, cada vez que nós investimos no reino de Deus, através dos nossos atos de justiça, seja esse uma oração, seja esse uma ajuda, seja esse uma mão, um ouvido que ouve o problema do próximo, a tristeza, são os nossos atos de justiça. Nós geramos uma herança. Quando a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, eu acredito que isso aqui entra para nós, porque todos nós, eu tenho visto praticamente todos nós, sem exceção, passarmos a mesma situação. Ana, eu creio tanto em Jesus e na volta de Jesus, mas meu marido não, minha esposa não, minha mãe não, meu pai não, meu filho, meu irmão, meu fulano, ciclano, betano. Nós temos sempre pessoas ao nosso redor que convivem conosco praticamente todos os dias, que estão indo aparentemente para o inferno, porque estão perdidas. Mas em contrapartida, nós temos vivido atos de justiça, porque nós cremos no Senhor. Nós estamos, como disse Paulo, encomendados a Deus e a palavra da sua graça, que tem tido poder para nos edificar. E essa palavra também nos dará herança entre todos os que são santificados. Os nossos atos de justiça deixam frutos, vão deixar frutos. Deus, ele é misericordioso para cuidar dos nossos afazeres, para cuidar os desejos do nosso coração. E eu creio que ali vai cumprir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vocês veem uma Ana Paula que está sempre aqui procurando abençoar a vida dos irmãos, e eu faço de todo o meu coração, Deus o sabe. Eu não consigo ficar muito tempo sem estar aqui com os irmãos, trazendo alguma coisa. Eu não consigo, quando alguém me coloca uma certa situação, quando alguém me pede uma oração, quando eu mesma vejo certas situações, ficar indiferente. Eu não consigo. É mais forte do que eu preciso ajudar, eu preciso participar. E não é porque eu quero me vangloriar, mas é porque eu estou descrevendo para os irmãos sensações que eu tenho vivido dentro do meu coração, desde o dia que eu entendi a mensagem da cruz e a mensagem da salvação e do arrebatamento. Então eu não tenho conseguido mais cruzar os meus braços e ficar indiferente. E eu creio que enquanto eu estou nisso, Deus está cuidando da minha família, porque eu não consigo mais pregar para a minha família. Se eu viro para o meu esposo e eu tento pregar para ele, ele não me escuta. Se eu imploro para minha mãe, que num período de 30 dias passou por 2 processos cirúrgicos bem complicados,
Ela não me escuta. Ainda que em lágrimas eu venho clamar a uma das pessoas que eu amo para se acertar com Deus, elas não aceitam, elas não escutam, elas ficam na indiferença. E eu tenho fé que Deus está vendo o meu ato com a minha família. Tenho procurado me controlar, tenho procurado não discutir, não brigar, não entristecer o Senhor através de atos de rebeldia ou de insatisfação. Tenho procurado fazer as minhas coisas, a minha parte. E eu tenho esperado que Deus cuide da minha família, da minha herança. A minha fé é que ainda que eles fiquem na grande tribulação, porque pode acontecer, Deus ele vai ter que purificar muitos corações duros, mas muito duros na grande tribulação. Infelizmente, aos nossos olhos, mas ainda assim, infelizmente, aos olhos de Deus, porque Deus ele tem que ser temido. A Bíblia fala, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas temeis aquele que pode matar o corpo e a alma, que pode matar eternamente. E Deus ele tem nas suas mãos o poder de matar eternamente aqueles que são transgressores, rebeldes, infiéis, injustos, ímpios. Amém? Então, amados, Paulo ele entrega nas mãos de Deus a vida daqueles homens e mulheres. E ele fala de ninguém, que o sangue deles, não poderia ser cobrado das mãos de Paulo, porque ele fez o que fez, E ele fala aqui que não cobiçou em momento nenhum nem a prata, nem o ouro, nem as vestes de ninguém, porque Paulo ele teve no meio de gente rica, no meio de gente pobre, mas em momento nenhum no seu ministério ele nunca cobiçou nada. E ele fala, vós mesmos sabeis que estas mãos, as mãos de Paulo, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é importante socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E agora eu quero ler com os irmãos aqui 1 João, capítulo 3, do versículo 11 até o 24. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em seu nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto
conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados, quando eu vejo certas coisas, eu observo certas coisas, e eu vejo a injustiça atuar em certas coisas, o meu coração queima a ponto que eu não posso ficar quieta ou calada. Eu agradeço a Deus quando eu me converti há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Batizei em 98, enfim, faz as contas. Um pouco antes eu já estava na igreja. Quando eu me converti ali na igreja, na Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, a primeira coisa que Deus fez comigo foi me colocar no coração um amor genuíno pelo reino de Deus, para servir. E eu me lembro que eu me levantava de manhã, tomava o que tinha em casa, comia um pedaço de pão com manteiga, sei lá, tomava o cabelo, vestia uma roupinha e ia para a igreja. Pegava o ônibus ou ia a pé, chegava 8 horas na Lagoinha e eu ia trabalhar em algum dos seus ministérios. Eu estava ali, o que eu posso fazer? Aonde eu posso ajudar? Como eu posso abençoar? E eu queria ficar ali, eu ficava ali até de noite. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu vim embora para minha casa com o coração satisfeito. Aliás, na maioria dos dias da semana, dava 6h30, eu ia para o culto, né? Às 7 começava, 7h30 começava o culto. Eu ia para o culto, ouvia o culto. E ali, naqueles anos, eu pude ver muita coisa, eu pude ajudar, eu pude abençoar, eu pude servir. Com o que eu tinha? Eu não tinha nada, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro. Eu tinha acabado de ser convertida. Eu tinha vindo de um mundo frustrado. Eu queria tanta coisa, eu queria ter um apartamento num bairro da Zona Nobre de Belo Horizonte, um bairro muito burguês. Queria ter um apartamento de cobertura ali. O bairro se chamava Savassi. É um bairro muito gostoso, é um bairro que as pessoas, eu não sei agora, mas pelo que eu vi na época, né, eu vi muita gente intelectual, muita gente formada, engenheiros, doutores, médicos, advogados, arquitetos, artistas. E eu sempre gostei de estar no meio de gente que gosta de aprender. Não vou falar que é inteligente, mas eu sempre quis estar no meio de gente que gosta de cultura, gosta de ser refinado mentalmente falando. Porque fisicamente nunca fui uma mulher sofisticada de querer botar roupa cara, perfume caro. É claro que a coisa mais gostosa do mundo é você tocar uma roupa que você sabe que ela custou cara, mas ela não é cara por causa da marca, mas pelo seu modo refinado de ter sido feito, né? Você toca um linho, você toca um algodão, tecido de algodão de primeira qualidade, um vestido bem costurado, bem medido. Você põe um perfume verdadeiro, né? Às vezes você põe uma gotinha daquele perfume, ele fica o dia inteiro. E aonde você vai, você não dá fastídio, mas todo mundo sente que você está ali. Você botar um relógio, né, muito bonito, você ter um anel, você ter as unhas bem feitas, o cabelo sempre bem macio, bem brilhoso, né, bem arrumado. É claro, você poder botar um tênis novinho no pé para passear, fazer Cooper, né? Botar uma roupinha de ginástica. Você ter uma casinha, né? Toda arrumadinha, toda... Porque quando Deus me deu a possibilidade de ser professora de computação gráfica em Belo Horizonte, eu ia de casa em casa. E eu ia na casa de muito engenheiro, arquiteto, paisagista, né? Pessoas que trabalhavam na área da engenharia, no modo geral. E eu ia muito em bairros nobres de Belo Horizonte, eu ia muito nessa Savassi, e alguns bairros assim, eu via, não eram casas de tirar o fôlego, é claro. Tive também a possibilidade de ir em certos lugares muito luxuosos, e é claro que quando a gente vê o luxo, vê a beleza, o coração enche de desejo de querer um dia ter também uma vida assim. A gente não pode ser hipócrita. E eu vivi muito isso, meus irmãos, então... né? A gente ali vai aprendendo como é legal você ter uma casa, você poder ter uma cozinha arrumadinha, uma sala arrumadinha, seu quarto para dormir arrumadinho, ter um local para você lavar suas roupas,
ter o seu cantinho, poder ter uma estante para colocar seus livros, seus estudos, hoje um computador conectado à internet para você pesquisar, aprender. Então é muito bacana, quem sabe você poder ter um carrinho arrumadinho. Estou falando de um carro importado. É claro que se a gente pudesse ter um carro importado, eu tenho certeza que ninguém aqui ia negar. Se fosse honesto, se fosse justo e correto tê-lo. Tem quem conquistou isso com anos de trabalho, anos de fatiga. Tem muita gente, né, que com a luta conquistou tudo, tanta coisa na vida, dependendo do momento que nasceu, da oportunidade que teve. Hoje eu vejo a dificuldade em galgar certas coisas, porque por mais que você tenha qualificação profissional e técnica, as portas do emprego estão se fechando para muita gente. Mas eu saí dessa mentalidade, eu caí ali na lagoinha, e eu comecei a oferecer minha vida a Deus como oferta de louvor. Eu posso dizer que eu desviei várias vezes, eu esfriei várias vezes, eu pequei muito nesses anos. Deus o sabe, entre eu e ele, tanta coisa. Mas toda vez que eu servia a obra de Deus, teve uma vez que eu cuidei de 2 velhinhos, cuidei no sentido, eu ia todo dia ali, não sei se era todo dia ou 2, 3 vezes na semana, ler a Bíblia para 2 velhinhos, a senhora Maria e o senhor, eu esqueci o nome do senhorzinho, ele tinha diabetes, estava na cadeira de roda, era cego, e porém escutava ainda, mas era cego, não caminhava mais, era muito velhinho. E eu sentava ali na salinha e eu lia a Bíblia para eles, eu só lia a Bíblia. Eu lia igual eu li aqui agora para os irmãos, eu não pregava, eu não sabia pregar, eu não sabia explicar nada, mas eu lia. E aquele velhinho escutou durante mais de 1 ano, ele e a senhora Maria escutaram eu que ia ali falar de Deus para eles. E um dia, passado algum tempo, depois eu parei de ir. Eu não lembro por que eu parei de ir. Eu sei que eu parei de ir ali. Eu não sei realmente o que aconteceu, se eu arrumei emprego, se eu fui estudar, eu não sei. Eu sei que depois de muito tempo, alguns meses, a filha dele, né, veio em lágrimas. Não sei se foi a filha ou a mulher, veio em lágrimas, chorando. Ana. E aí falou, o senhor morreu. O velhinho faleceu esses dias. Mas eu posso te contar uma coisa, ele sempre falava em você. Como ele era apaixonado com você, Ana. Nossa, ele disse que você fez parte dos últimos anos da vida dele. Quando você vinha ler a Bíblia para ele, ele gostava tanto. Ali, meus irmãos, eu aprendi, naquele quadro, naquela situação, ainda bem no início da minha fé com o Senhor, ali eu aprendi a servir. Ali eu aprendi a me importar com o próximo. A Ana Paula, que outrora era tão egoísta, porque eu contei já várias vezes aqui parte dos meus testemunhos com os irmãos antes de eu ser convertida. Eu fui tão egoísta, mas tão egoísta. Eu via minha mãe sofrendo, eu via minha irmã, eu via minha tia, eu não estava nem aí, eu pensava só em mim. Eu não queria saber de nada, eu só pensava no meu próprio umbigo e no meu apartamento na Savassi, na cobertura. O meu bom casamento, queria casar com um homem de um certo estereótipo. E Deus arrancou tudo isso do meu coração e colocou o amor pelas almas. Eu trabalhei com moradores de rua e eu ficava ali no meio deles, ajudava, tentei até dar curso, né, para eles e aprender, fazer escola com eles. Quanta coisa, cozinhamos com comida que a gente pegava no Ceasa de Belo Horizonte, acho que é Contagem, tem um Ceasa, que é aquele mercado gigante, né, de frutas e verduras, e ali o pessoal ia, tinha um grupo, né, que ia ali no Ceasa pegar aquele tipo de verdura que eles não podiam vender, aí jogava fora, aí o pessoal ia lá, pegava caixote de fruta mais madura, né, e tal, chegava até coisa podre, a gente separava aquilo. A gente limpava, a gente cozinhava. Então foram muitos anos, eu trabalhei com os deficientes visuais, fiz visita na casa de deficientes visuais, vi a vida desse pessoal, a importância da gente ter a nossa saúde. Me lembrei da época que eu quis comprar lente de contato, pouco antes da minha conversão, comprei uma lente de contato cor de mel, muito bonita, eu fiquei com o olho lindo, não vou mentir. E aquilo era vaidade, pura vaidade, para atrair, né? E quando Deus me pôs no ministério Siloé dos cegos, eu ali
eu vi a realidade das pessoas que perderam as vistas, um dom tão precioso. Como eu joguei fora aquela lente de contato e pedi perdão a Deus em lágrimas. Deus, obrigado pelos meus olhos, pela minha vista. Hoje eu acho que já com meus 37 anos eu estou começando a ficar com elas um pouco cansada. Às vezes eu leio coisa pequenininha na frente, eu estou fazendo dificuldade para ler. Mas elas ainda são muito boas e perfeitas, saudáveis. Sabe? Então, assim, fui fui trabalhando nesse ministério de amor ao próximo. Quanta coisa. Depois Deus me retirou, né, da obra e eu fui trabalhar, foi onde eu aprendi a profissão da computação gráfica. E foram mais de 10 anos, amados, trabalhando aí de casa em casa. Passei aperto, tinha que pegar ônibus, atravessar a cidade de Belo Horizonte, uma capital muito grande, para quem conhece ou não. É uma das capitais mais grandes, né? Desculpa aí pelo erro de português, mais grandes, maiores, né, do Brasil. Então, às vezes eu ia de uma casa a outra, eu ficava 90 minutos dentro de um ônibus, a cabeça doía, chegava cansada ali na casa do aluno por uma horinha, dava aula, voltava para minha casa, peguei chuva, peguei sol. Fui para bairros desertos, que eu morria de medo, porque não tinha ninguém no meio da rua e eu tinha que estar. Uma vez um pivete veio com um gilete para mim, eu estava até perto da minha casa, a rua era muito bonitinha, mas era deserta. E o pivete aparece com um gilete. Eu tinha só o Vale Transporte naquele dia, não tinha nada, só o Vale Transporte e a minha chave. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém que me ajudasse, estava eu e aquele pivete. Eu peguei no bolso o Vale Transporte e falei, a única coisa que eu tenho é esse Vale Transporte. Se você quiser, pode levar, eu não tenho mais nada. Aí ele foi embora, foi livramento de Deus. E essa, meus irmãos, foi a minha história, até que eu vim embora para a Itália. Aqui Deus me privou de emprego, Deus me privou de sociedade em geral. Eu sou uma pessoa que eu moro numa cobertura na Itália. Alguém diria, uau, Ana Paula mora numa cobertura no sul da Itália, de frente para o mar, do lado para as montanhas. É um lugar muito bonito, é um lugar muito sereno, de muita paz. E todo dia eu tenho uma vista, aqui na Itália chama mozzafiato, né? Mozzafiato, que é tolhe, tira, né? De dar água na boca, tira os olhos. É uma cobertura toda arrumadinha, apesar que a gente está precisando reformar o apartamento, está precisando realmente, aquela manutenção que a gente faz de tanto em tanto na casa, né? Dá uma pintada, conserta alguma coisa. Enfim, meus amados, mas no geral eu não tenho que reclamar. Eu não estou mais na Savassi, na cobertura da Savassi, eu não estou com tudo que eu gostaria, mas eu estou num ponto de proteção de Deus. Aqui Deus não permite eu ser vaidosa, porque eu não tenho motivo para isso. Aqui Deus não permite eu ser gananciosa, porque Deus me trouxe para cá já num estado bem mudado de caráter, né? Deus aqui lapidou outras coisas do meu caráter. E aqui eu tô a sós com Deus, literalmente. E veio então o ministério do YouTube. Tinha sido profetizado no início da minha conversão. O Senhor, numa igreja, disse que eu ia ser missionária. Se eu tinha preparado as minhas malas, que eu iria pregar em várias nações do mundo, que eu ia viajar muito. E eu fiquei assim, mais de 10 anos se passaram, nunca vim parar na Itália. Falei, poxa, será que é aqui que eu vou trazer, né? Aquela profecia vai se cumprir na minha vida? E a Itália, para mim, não serve para pregar o evangelho. Eu não consigo falar com ninguém aqui. Inclusive, para quem já viu meu canal aí lá no início, vocês veem alguns vídeos em italiano, as visualizações são pouquíssimas. Meu Deus, queria pregar que a Ana Paula falasse para brasileiro no português. E eu vejo eu viajando realmente em várias nações através da internet. Hoje a gente já chegou a Portugal, no Japão, nós já chegamos aí nos Estados Unidos, no Brasil em peso, podemos dizer, dos 4 cantos do Brasil a gente já chegou. Já chegamos na Itália, na Suíça, já cheguei na Bélgica, já cheguei, Irlanda, já cheguei na Espanha. Quer dizer,
E isso fora lugares que até no Canadá eu já cheguei. Então, assim, no Japão, até assustei outro dia. Então, assim, viajei o mundo inteiro. Posso dizer que, querendo ou não, esse canal já apareceu em vários lugares do mundo, realmente. E eu agradeço a Deus, porque eu tenho certeza que cada alma que teve a oportunidade, né, de ouvir a palavra de Deus através do meu canal, recebeu alguma coisa do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai e vem e não volta vazia. Então, diante de tudo isso, meus amados, eu posso testemunhar como testemunha ocular e verídica de que servir o próximo, abençoar o próximo é a coisa mais linda que Deus pode fazer nas nossas vidas. E a gente colhe o fruto do amor, né? E Paulo viveu mais ou menos isso. E ele fala que nós inteira, como igreja, tínhamos que viver isso. É isso que nós temos que viver. Esse é o desejo de Deus para os nossos corações. Foi um mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Amém? Então, com tudo isso, eu tenho tido a oportunidade de observar, de conviver, de compartilhar com vários irmãos, várias coisas. Tenho convivido com muitas pessoas e a gente vai vendo vários casos, pessoas que precisam de oração por cura. Eu nunca pratiquei o ministério da oração da cura física na vida de ninguém, mas eu descobri há 2 semanas atrás, no máximo, que de algum modo, através de orações, Deus curou uma irmã. Ela estava vivendo opressões por causa de inveja, de maldição hereditária, de praga que foi lançada, né? Objeto de cobiça de outras pessoas, tipo, ela conseguiu, eu não. Pessoas muito íntimas, muito próximas dessa irmã, por muitos anos lançaram nela essas maldições. E ela se encontrou doente fisicamente, com uma coisa estranha, que não tinha um diagnóstico normal, não era um resfriado, não era uma dor de barriga, não era uma gastrite, não, era uma coisa esquisita, generalizada no corpo inteiro. E Deus tocou no meu coração de procurar por essa irmã e simplesmente perguntar para ela: amada, por acaso você sabe se tem alguém que tem inveja de você? E ali Deus fez a obra, porque começou a sair fora toda a situação que ela vivia. E a gente foi orando, o Senhor foi queimando toda a obra do inferno que estava na vida dela. E ela me conta hoje que já não está sentindo mais dores, mas a instrução que Deus me deu para passar para ela foi essa: irmã, não para de orar, não pare de abençoar o próximo como você puder. Se você puder abençoar alguém com as suas orações, com as suas ajudas, não deixe de fazê-lo. Porque quanto mais você se dá no reino de Deus, mais Deus cuida de você. E meus irmãos, vocês não têm ideia de como que isso está forte no meu coração. Vocês não têm ideia. E hoje, eu gostaria de fechar esse vídeo expondo uma última situação, a última situação que apareceu no meu caminho. E eu estou sentindo realmente no meu coração de precisar divulgar essa situação, porque isso é ser do reino de Deus, é amar o próximo. Eu não posso ver uma pessoa, irmã ou irmão em Cristo, que eu tenho certeza que está ali naquela situação, na tal situação em que se encontra, tendo nas minhas mãos hoje a possibilidade de divulgar e buscar no Senhor uma ajuda para tal pessoa e ficar calada, ficar indiferente, ficar na palavra: irmã, Deus vai te abençoar, irmão, Deus vai cuidar da sua vida. É como disse o Paulo aqui anteriormente. Mas nós temos que praticar. Eu tenho uma irmã que a gente já está convivendo aí há mais de 1 ano. A gente conversa pelo WhatsApp já há muito tempo. Ela acompanha meu canal. E essa irmã, ela está numa situação muito complicada, meus irmãos. Muito complicada. Essa irmã, ela tem os parentes dela, os parentes próximos dela, pessoas que normalmente teriam que pelo menos se importar com ela, um telefonema: como é que você tá precisando de alguma coisa. Se no amanhã ela estivesse na rua, ela teria para onde ir. Ela não tem. Infelizmente, ela investiu tanto em pessoas tão queridas, e eu não vou expor a vida da irmã, que não é o caso, mas só para os irmãos terem uma ideia de como está a situação. Ela deu o seu melhor
Ela fez o que pôde pelas pessoas queridas que ela tinha em família, no seu chamado seio familiar. E hoje essas pessoas nem um telefonema fazem. Não querem saber se está bem, se está mal, se está viva, se está morta, se precisa, não precisa. Estão vivendo as suas vidas. Agora que eles estão bem, pessoas que conseguiram se estruturar financeiramente, se estabilizaram profissionalmente, estão realmente muito bem. Não estão preocupados com essa irmã. E essa irmã, ela mora no Rio de Janeiro. Ela mora num apartamento, ela divide o apartamento com outro inquilino. E ela está vivendo em situações realmente complicadas. Ela se encontra num ângulo desse apartamento, num cantinho desse apartamento. Ela tem a caminha dela e basta. E as malas, as bolsas dela e basta. O resto do apartamento, esse outro inquilino tomou posse para si, porque é de possessão sua. E essa irmã é muito trabalhadeira, trabalha, corre atrás daqui, dali. E infelizmente ela tem um desejo no coração. Ela tem um desejo. O sonho dela hoje, até o arrebatamento, é ter um espaço para ela. É ter a dignidade de poder trabalhar e pagar o seu espaço, as suas despesas, vamos dizer assim. E eu tenho acompanhado essa irmã já há muito tempo, tenho orado muito por ela. E quando foi ontem, Deus colocou isso no meu coração, de buscar expor essa situação. Porque talvez você que está aqui me ouvindo, eu sei que eu tenho alcançado aí mínimo 100 pessoas por áudio. Talvez você que está me escutando é um empresário ou é alguém que conhece alguém que poderia contratar essa irmã, pôr ela para trabalhar, oferecer um emprego para ela. Ela não precisa ganhar fortuna, ela não precisa alugar um apartamento que sabe o quê, mas ela precisa ter um pouco de dignidade. Ela precisa ter a sua cama num cômodo, numa sala, num espaço completamente limpo, que ela pode varrer, que ela pode guardar suas roupas, que ela pode ter ordem. Ela precisa ter o seu banheirinho, que quando ela entra nele não tem bagunça, roupa jogada no chão, que sabe o quê, mas vai ter tudo limpinho, em ordem. Ela precisa ter o seu ângulozinho para cozinhar a sua comida. Ela não precisa de uma cozinha, né, industrial, ela precisa de um ângulo de cultura, como diz aqui na Itália, um monolocal. Ela precisa alugar um monolocal num local seguro, num bairro tranquilo, que ela possa sair na rua até o mercado mais próximo, a farmácia mais próxima, comprar o que precisa, sem ter muita fadiga, porque já não é uma menina de 18 anos, estamos falando de uma mulher de mais de seus 40 anos. E essa mulher, ela está nessa situação. Atualmente ela se encontra desempregada, ela passou por outras experiências profissionais, eu me lembro. Infelizmente, com essa crise, né, que está acontecendo no mundo afora, ela perdeu o emprego. O segundo emprego, ela saiu porque ela não suportou. A sua patroa é uma mulher um pouco... Sabe, uma vez eu trabalhei para... Meu primeiro emprego na área da computação gráfica, eu fui muito explorada. Tinha um dia que eu chegava 8 horas da manhã, saía 3 horas da madrugada. Vinha embora de táxi para casa. Já às 7 horas da manhã tinha que estar de novo, quando tinha muito serviço para entregar. O patrão não queria saber. E legal que ele me pagava a mesma coisa. Ele não me pagava extra, ele me pagava aquilo. Ainda xingava. Eu tive um ataque de estresse tão grande que minha boca estourou todinha. Inchou, estourou, descia sangue. A coisa mais esquisita do mundo. E eu fui trabalhar, a mulher dele ficava olhando assim, eles viram o quanto que eu estava mal e ele não estava nem aí. Até que eu fui embora desse serviço, eu fui embora desse emprego, nem recebi nada. Mas amém, Deus cuidou de mim. Quando eu desci aquelas escadas, né, do 13º andar ali da onde eu trabalhava, eu desci chorando e tremendo, eu estava num estado que vocês não têm ideia, eu era nova, tinha 18 anos. Aí eu ouvi aquela musiquinha lá no meu espírito. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Olha aí que eu chorava porque eu ouvia aquela música e não tinha ninguém tocando aquela música. Eu tava descendo num prédio comercial de 13 andares, uma escada horrorosa. Mas foi o Espírito Santo, foi um consolo que ele me deu porque ele sabia que eu precisava. E eu, na minha solidão, eu tive o Deus Consolador que lembrou de mim. E como é gostoso, meus irmãos, quando a gente está numa situação de aflição, ver a mão de Deus cuidando da gente, cuidando. Sabe, quando a gente precisa de uma oração, quando a gente precisa de uma ajuda financeira, quando a gente precisa de um local, quando a gente precisa de alguém para nos ouvir, quando a gente precisa de alguém para nos elogiar por algum motivo, não sei. Quando a gente precisa de alguém simplesmente para vir na nossa casa tomar uma tacinha de chá, ou alguém quando você está desesperado com tanto serviço, tanta coisa, alguém vem te dar uma mão. É tão bom quando a gente precisa de alguma coisa, de alguém, alguém vem e nos abençoa, ajudando a gente. E eu já passei por essa bênção, o próprio Deus me ajudou. E isso acontece com a maioria de nós. A gente tem vivido numa situação que é Deus quem tem nos ajudado, Deus é que está provendo, sustentado, Deus está trazendo milagre na vida dos santos. Mas a vontade do coração de Deus é dividir esses milagres com a igreja, de modo que a própria igreja possa abençoar uns aos outros, como diz o apóstolo, como diz João, da gente aprender realmente. E ali ele fala, né? Eu perdi aqui, aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Amém? Então, amados, eu gostaria realmente que essa irmã, e eu sei que ela já está com a mala pronta, ali onde ela está morando, e hoje, pelo que eu estou entendendo, eu não tenho certeza, mas mais ou menos pelo que eu estou entendendo, ela está quase que morando de favor. Ela está quase que morando de favor ali. E ela já não está suportando mais a situação, porque realmente é muito complicada. E ela tem no coração essa necessidade de ter o cantinho dela. E ela me disse que ela é muito despachada a nível profissional, é uma pessoa que tem muita experiência, sabe lidar com muita coisa na parte burocrática, ela soube mexer com caixa, câmbio, documentos, já lidou muito com comércio, já lidou muito com papéis, com troca de dinheiro, caixa, serviços de banco, diz que sabe passar fax, e-mail, mexer no básico do computador, auxílio financeiro. Ela sabe falar alemão, porque ela morou na Alemanha durante muito tempo. Sabe falar espanhol também fluentemente. O português, né, porque ela é do Brasil. Ela entende bem o inglês intermediário. É uma pessoa que já trabalhou em restaurante como garçonete, já limpou piscina, já fez controle de caixa, já supervisionou vendas. Já foi camareira em hotel 4 estrelas por 2 anos, trabalhou já em recepção, fez curso de turismo e de eventos, hotelaria, trabalhou com souvenir e com joias, degustação de vinho, inventário, consultorias, já trabalhou em agência de turismo. Deu para entender, né? Já trabalhou em loja de roupa. Dá para entender que a irmã não é um tipo de pessoa que está parada. A última conversa que a gente teve, uma das últimas conversas, que ela mandou o currículo dela para vários lugares, mas infelizmente ninguém retornou positivamente. E ela está disposta, meus irmãos, a ir para qualquer lugar fora do Rio de Janeiro. Ela está disposta até de sair do Brasil se fosse preciso, só para arrumar uma vida decente. Uma casinha, um espaço que ela pode orar sozinha, tranquila, pode chegar ali do seu trabalho, orar, tá? E fazer a obra de Deus dentro do que Deus colocar no caminho dela. E eu tô sentindo um aperto tão grande no meu coração, porque eu vejo que eu tenho sido para ela uma irmã que a tem escutado já há um bom tempo. E eu sinto no meu coração que seria muito injusto da minha parte continuar vendo a situação na qual ela se encontra
totalmente sozinha, se essa irmã tiver um piripaque, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Ela tiver um piripaque, cair lá, é o tipo de caso que só vai descobrir quando cheirar mal, né? Esse é o caso da irmã, literalmente, para os irmãos entenderem o quanto que ela é sozinha. É uma pessoa que está tão sozinha que se ela adoecer pesadamente, ela não vai ter quem pegue ela, leve para um hospital, ela não tem quem compre um remédio para ela na farmácia, ela não tem quem vai dar uma comida se ela tiver de cama. E certa vez ela disse, Ana, graças a Deus eu tenho muita saúde. Deus tem me sustentado fisicamente. Então, amados, que o coração de vocês se quebrante com essa situação. E em nome de Jesus, se você que está aqui me escutando, tiver condição de oferecer um emprego para a irmã, quiser entrar em contato com ela, entre em contato comigo, que eu vou estar passando o contato dela para você. Ela é muito trabalhadora. Eu conversei muito com ela, às vezes ela chegava em casa de um dia de serviço, às vezes ela desfogava comigo o dia, né? Aí deixava no WhatsApp para mim uma mensagem lá de 5 minutos, 6 minutos, 10 minutinhos, esfogando, conversando, né? Porque a gente precisa ter com quem conversar. Eu agradeço a Deus que eu tenho os irmãos para conversar e tenho vocês, a minha família. E como é bom a gente às vezes poder esfogar a ansiedade, sabe, o peso do dia, né? O estresse do dia, a gente pode, blá, 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 hoje eu fiz, hoje aconteceu isso, eu fiz uma fila grande, nossa, não tá aguentando mais. E aí eu fiquei com cãibra na perna, aí eu fui, sentei na cadeira, aí tinha uma senhora lá que pegou e me falou, não, vem, passa na minha frente, me ajuda, não sei o quê. Graças a Deus eu consegui abençoar não sei o quê, lá apareceu uma pessoa precisando de ajuda ali para traduzir não sei o quê, eu tava ali, eu traduzi para eles. E gira daqui, gira dali, aí comi uma salada, bebi um suco, nossa, eu tava morrendo de calor, não tinha jeito, eu sentei numa mesinha de uma lanchonete, tomei aquele copo de suco, como que desceu bem, e ali finalmente eu entrei para dentro de casa, tomei um banho, tirei o sapato apertado do pé, e ali eu sentei na minha cama e fui descansar. Que beleza, a gente que escuta, amém, olha que bom, você já tomou um suco tal, você já tomou um chá tal, você já fez isso, aquilo, né? É bom, amados, a gente poder ter, né, nos irmãos, esse lado de poder contar, de saber que a gente não está sozinho. Eu falei para ela, falei, irmã, aqui a Itália tá mal das pernas. Eu moro no sul da Itália, tá 2 vezes ainda mais mal ainda da perna. Aqui não tem emprego, não tem nada. Aluguel aqui onde eu moro, até com 100 euros por mês, a pessoa acha de 120, 130 euros por mês, acha aluguel, sabe? Apartamentos bem tranquilinhos, pequenininhos, arrumadinhos, que dá para a pessoa fazer realmente o cantinho dela, né? Quarto, sala, a cozinha conjugada e os banheirinhos. Mas, infelizmente, não tem emprego. Então, não adianta. Como é que poderia a Ana Paula ajudar a irmã ou ajudar alguém a vir para a Itália e não ter condição de ajudar ela a ter um emprego? Né? Por mais que eu fale o italiano fluentemente, conheça tanta gente, infelizmente, amados, não tem. Não tem realmente. Senão eu mesma já tinha tentado ajudar a irmã. Já tinha arrumado um modo de arrumar um emprego para ela. No primeiro tempo, arrumava um jeito de ajudar ela até que ela pudesse caminhar sozinha. Mas eu não tenho como ajudar. De coração, Deus o sabe. Mas eu posso divulgar. E é por isso que, nesse caso, eu estou fazendo isso. É claro que eu sei que tem muita gente desempregada, minha irmã mesmo está desempregada com 2 filhos pequenos, Deus o sabe, tem tantos irmãos que falando, eu estou desempregado, eu conheço engenheiro que, sabe, está desempregado, que não consegue arrumar emprego na área dele, eu conheço tanta gente, eu não quero nunca, longe de mim, fazer desse canal uma agência de emprego, ou arrumar um jeito de ficar pedindo, né, para todo mundo disparar, pedir, e a Ana Paula começar a divulgar. Mas eu estou pedindo pela irmã porque é um caso particular, meus irmãos. E Deus colocou no meu coração de colocar a situação dela. Se fosse só o fato dela estar desempregada, mas tivesse para onde ir, tipo, tenho a casa da minha mãe, que se eu ficar na rua, eu tenho a minha mãe que está lá, tem uma casa, eu vou para lá, fico com ela, passar fome, passar necessidade, eu não vou. Casa do meu pai, ou então eu tenho a casa de um filho, né? Posso ir para a casa do meu filho é grande, trabalha, minha filha...
Eu posso ir para casa dos meus filhos, fico ali com eles vão cuidar de mim. Tem a casa de um irmão, de uma irmã, né, de um parente, de alguém que poderia realmente cuidar de mim, dividir comigo. É fácil, aí tudo bem, a gente estava tranquilo. Mas essa irmã está realmente sozinha. Ela está num ponto que, se não é a mão de Deus cuidando dela, ela poderia quase que estar morando nas ruas. Eu estou falando sério. É igual ela fala, Ana, é Deus quem tem cuidado de mim, nunca me deixou na mão. E é um ímpio, é uma pessoa ímpia, é que ainda está acolhendo ela. Mas ela já está com as malas prontas. E ela não tem um destino, está nas mãos do Senhor. Se essa pessoa ímpia simplesmente cismar e falar, olha, eu não quero mais você na minha casa, vai embora, ela vai ficar na rua, debaixo da ponte. Ela vai para a rua, debaixo da ponte, não sei, mas sempre para a rua, sem um teto. Por isso que eu estou aqui colocando o caso da irmã. A mulher sabe falar 2 línguas, sabe um monte de competência profissional, tem uma força de vontade incrível, inacreditável, tem disposição e tem vontade. Como dizia Paulo, ele nunca deixou ninguém, nunca ficou nas costas de ninguém. Ele sempre procurou um trabalho para sustentar suas necessidades e daqueles que estavam com ele. Então, meu querido, minha querida, se você que está me ouvindo tem disposição de fazer algo pela irmã, pode ajudar ela, eu peço a vocês então que entrem em contato comigo aqui através dos comentários do vídeo, pode deixar os comentários, algum número de telefone, algum e-mail, alguma coisa. Tem também o meu número WhatsApp, você pode digitar o sinal de mais, coloca o número 39, que é o prefixo da Itália, e aí vai 3772-729390. Esse é o meu número WhatsApp para quem quiser, tá? Tá disponível aí. Não sei por que tem gente que tenta escrever o meu número WhatsApp, mas não sei por que não pega. Eu não tenho ideia de por que essa anomalia. Mas você pode deixar um contato, um número, um e-mail, tá? Essa irmã, ela segue o meu canal desde sempre, ela acompanha, ela também vai estar de olho nos comentários. E se existir uma esperança, uma dignidade para ela poder terminar os dias aqui até a volta de Jesus, pode ser que a vontade de Deus é que ela continue ali onde ela está, na situação em que ela está, quem sabe em semanas, né? Jesus vai levar a gente embora, em 2, 3 meses a gente está indo para o céu. Aí, meu irmão, eu, você, eles, todo mundo pode chutar o pau da barraca e ficar só em oração, porque daqui 2, 3 dias, 3 meses, a gente vai embora. Mas é aquela coisa, né? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, então a gente precisa viver o presente na competência da responsabilidade que o presente nos traz, visando a nossa redenção futura. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa começar o que precisa começar, mas sempre com o coração em Deus, sem tirar os olhos do foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu levanto essa situação. Se você que está me ouvindo tem condição de ajudar essa irmã a arrumar um emprego, que ela possa, com esse emprego, pagar um aluguel e viver na simplicidade, mas no seu espaço, numa certa segurança, por favor, se manifeste. Faça a sua parte. Não deixe o seu coração te cobrar. Fique em paz. Amém? Então, eu fiz a minha parte. Eu estou vendo a situação que ela está e eu não vou ficar calada. Eu não vou ignorar esse negócio como se, Deus cuida. Deus cuida através de nós. Deus, ele cuida da igreja através da igreja. Eu falo isso porque eu vivi isso na minha vida. Deus, ele tem abençoado a mim com irmãos maravilhosos através desse clamor, né, de misericórdia realmente no coração de muitas pessoas, essa sensibilidade. Então, nós somos a igreja de Cristo, nós dizemos que somos irmãos, que somos uma família. Então, vamos ser uma família. Eu tenho falado isso há muito tempo. Se você tem alguém aí próximo de você que você sabe que precisa de oração, ore. Se você sabe que tem alguém que precisa ser escutado, escute. Se você conhece alguém que precisa de uma orientação, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda,
Abençoe. Às vezes você que está me escutando é médico, é dentista, conhece uma pessoa que está passando muito aperto aí, talvez está precisando de uma assistência, e você está acostumado a ganhar tanto dinheiro com as consultas. Abra um espaço no seu consultório para abençoar a vida de alguém, de graça, não custa nada. Você não vai perder, você vai investir no reino de Deus. Use a sua vida para abençoar alguém, meus irmãos. Talvez você tenha algum tipo de trabalho, um serviço que você tem, que você pode abençoar alguém com aquela atividade que você faz. Abençoe, abençoe, abençoe. Não porque você está preocupado. Se eu não fizer... Não, porque você precisa ter essa natureza, porque essa foi a natureza de Cristo, a ponto que ele se colocou naquela cruz. Então é o que eu vivo no meu coração, e eu como igreja, eu quero incentivar os irmãos a se despertarem. Às vezes é igual eu, você é pobre no sentido, você não tem um salário fixo todo mês, né? Você é dona de casa, infelizmente, ela pode muitas das vezes considerar pobre, entre parênteses, que ela não tem renda. Às vezes você não tem um centavo no bolso. Eu tenho meus bolsos sempre vazios. Tá sempre vazio. Posso vir de fora que sai só poeira. Mas às vezes então você está nessa condição. Você não tem emprego, você não tem casa direito, você tem o quê? Você tem sua saúde, sua força. Bota seu joelho no chão então e vai orar por alguém. Porque a seara é grande. A seara é muito grande. E nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Amém? Então, amados, eu entrego essa palavra e eu espero que o Espírito Santo abençoe os nossos corações, trazendo a certeza, né? E confirmando para os irmãos que é isso que precisava ser feito. Eu fiz a minha parte, tá aqui. Então, quem quiser e puder, entre em contato, tá bom? Jesus abençoe a todos. Tenha um resto de sábado abençoado, um domingo tranquilo, beleza, feliz aí com o Senhor, tá? Se você tem pessoas que cuidem de você, você tem uma família, glorifique a Deus por isso. Eu, Ana Paula, igual eu digo, eu tô sozinha aqui na Itália, eu não tenho minha mãe, minha irmã, meus parentes de sangue, tô com os parentes do meu marido, passo muito aperto, irmãos que me conhecem aqui sabem da minha situação. Porém, eu posso dizer, meus irmãos, por pior que seja, se eu cair de cama mesmo, doente aí, uma coisa pesada, for parar no hospital internada, se eu tiver um problema que eu não consigo levantar da cama, ainda assim eu vou ter alguém que vai me levar a comida, vai me levar a água, vai me ajudar a trocar a roupa, vai cuidar dos meus filhos se eu não tiver condição. Eu não estou completamente sozinha, abandonada. Tenho meu esposo, tenho a sogra, que querendo ou não, se eu precisar de verdade, ela vai estar aqui, vai me ajudar, até a minha cunhada. Então, eu não me sinto totalmente desamparada. Eu sei que, por pior que eu possa ter problemas aqui, eu sei que no final eu ainda posso contar com essas pessoas, porque elas vão me ajudar. O ruim é você estar numa situação difícil, que se você cair totalmente, você sabe que não vai ter ninguém que te ajude. Que você vai passar aperto sozinho e ninguém vai estender a mão para você. Isso é triste. E eu não posso ficar calado diante de tamanha tristeza. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos, cuide de todos, zele por todos. Aquilo que você tem, glorifique a Deus porque você tem. Não lamentemos por coisas pequenas, mas glorifiquemos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Amém? E que o Senhor Jesus abençoe a todos, meus amados. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.